Presidente, bom dia aos senhores deputados e deputada. Ata da 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de maio de 2018. Presidência, deputado Mário Marcondes, deputado Kennedy Nunes. Secretarias, deputado Kennedy Nunes, deputado Maurício Skudlak, deputado Padre Pedro Baldiceira, secretária DOC. Às 9 horas do dia 3 de maio de 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira para, como secretária DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Natalino Lázari e Leonel Pavan. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Valmir Comim, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, Ismael dos Santos, pelo PSD, e Rodrigo Minotto, pelo PDT. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei de número 553/2017 e 038/2018. Foi aprovada a moção de números 107/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de números 0355 a 0365/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do deputado César Valduga, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que a senhora Carolina Viviane Nunes fizesse uso da palavra para falar acerca de sua obra de curta-metragem, A Cidade e o Rio. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Maurício Skudlak. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, às 10 horas, conforme calendário especial. Para constar, eu, a terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Em discussão, a ata acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Vamos direto para o horário destinado aos partidos políticos. O primeiro pertence ao PMDB. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Vossa Excelência abdica. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o deputado João Amin. Só para fazer o registro dos alunos da Escola Municipal Padre Martinho Stein, de Timbó, acompanhados aqui na Assembleia da professora Andréia, que nos visitam hoje aqui na Assembleia Legislativa. Feito o registro, deputado João Amin, sejam todos bem-vindos a esta casa. Na sequência, o horário pertence ao PSD, com a palavra o deputado Ismael dos Santos, por até 13 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. É uma satisfação iniciar os trabalhos desta terça-feira, cumprimentando os nossos ouvintes da Rádio Alesc, da TV Legislativa, e os nossos visitantes que aqui se fazem presente. Vejo aqui representantes do PSD de Gaspar, de Penha. Sejam bem-vindos a esta casa, também os alunos da Escola Pública de Timbó. Senhor presidente, eu gostaria de registrar com satisfação a sessão solene que tivemos ontem à noite, em homenagem aos 80 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Florianópolis. É um pouquinho
mais nova que a Assembleia de Deus Catarinense, que começou em Itajaí em 1931, mas aqui na capital em 1938, através de um missionário suíço, Alberto Widmer, e durante esses 80 anos tem feito um trabalho belíssimo de resgate de vidas, trabalhos também que extrapolam as fronteiras das 4 paredes dos seus 100 templos espalhados pela ilha. Falo de trabalhos sociais, como o Bom Samaritano, que abriga dependentes químicos aqui na capital e de toda a região. Falo de trabalhos na área cultural, como corais, bandas, enfim, um trabalho muito frutífero na área cultural, e destaco também o trabalho do Haddad, são os escoteiros da Assembleia de Deus, que tem feito um trabalho também de resgate nas periferias da capital. Parabéns à AD Floripa pelos seus 80 anos e pela belíssima sessão de ontem, muito bem prestigiada aqui nesse plenário. Senhor presidente e senhores deputados, eu gostaria de fazer um registro das nossas caminhadas pelo Estado, e nesse final de semana estivemos lá no Sul, Içara, Jaguaruna, também estivemos no Planalto, em Capão Alto, depois retornamos a Criciúma e Tubarão, e há uma cobrança, deputado João Amin, enfática e pontual dos senhores prefeitos, e eu falo aqui inclusive do prefeito de vossa legenda, deputado João, o prefeito Tito de Capão Alto, que cobrava com muita veemência a questão do Fundam. Nós sabemos que, infelizmente, já é página virada, não tenho mais esperança, não tenho mais expectativas, poderia ocorrer ainda no mês de maio, mas não vejo boa vontade. Mas eu gostaria, nessa manhã, de fazer um desabafo da frustração. Nós trabalhamos praticamente durante um ano, pelo menos na minha lista havia mais de 40 municípios que iríamos contemplar. O ex-governador Raimundo Colombo fez todo um périplo por Santa Catarina, com audiências, com áudios, falando do sucesso do Fundam 1, e de fato foi um sucesso. Não é? Cada município recebeu pelo menos, não é, deputado Silvio, 700 mil reais, e eles estavam nessa expectativa. E pior do que isso, senhor presidente, eles investiram em projetos para receber o Fundam 2. Tiraram da carteira, na expectativa de que, de fato, iria acontecer, não é, numa nota promissória assinada pelo ex-governador Raimundo Colombo. E nessa transição se perdeu no meio do caminho. Eu acredito, presidente, que o senhor governador Pinho Moreira, com todo respeito, a sua decisão, a sua postura, a sua nova política de agir, e a gente compreende isso, mas ele deve, sim, um pedido de explicação, deputada Dirce, a essa casa, do porquê de não ocorrer o Fundam 2. Eu não sei se ele deu para a bancada do PMDB, mas para nós, deputados, na sua maioria, não chegou nenhuma explicação o porquê de não ocorrer o Fundam 2. Parece que houve um parecer técnico da Secretaria da Fazenda contrário, porque seria mais interessante fazer um projeto regional. Senhores deputados, senhoras deputadas, o desafio está nos municípios, deputado Vampiro. É no município que está o desafio. É lá que nós precisamos investir. Regiões como o deputado Silvio, do Planalto Norte, o IDH baixíssimo, sul do estado e tantas outras regiões, que teriam um alento, teriam um lenitivo com esses recursos do Fundam e que, infelizmente, estão em maus lençóis com a sua população, obras que prometeram, obras que sonharam, obras que planejaram, investimentos que foram feitos nos projetos e que agora, infelizmente, não se sabe o que está acontecendo, se vai acontecer, se esse recurso vai efetivamente ser contratado pelo BNDES, se vão investir, como ouvimos aí em algumas reportagens, em grandes obras na capital, espero que não o seja, seria o mínimo que nós esperávamos uma explicação por parte do governo do Estado, se efetivamente ocorrerá
o Fundan 2 e de que forma isso ocorrerá. Escuto com muita satisfação o deputado Vampiro. Bom dia, deputado Ismael. Eu gostaria, na verdade, de falar um pouco, enquanto fui secretário de Infraestrutura e também como deputado. Perfeito. Acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar nesse sentido. Na verdade, quando houve essa transição, nós recebemos uma carta do banco, obviamente, que estava autorizado pelo governo para contrair um financiamento de 720 milhões, num acordo feito entre o governador Raimundo Colombo e o vice-governador Eduardo Pinho Moreira com Michel Temer e com Henrique Meirelles, onde o empenhamento do Estado de Santa Catarina chegaria ao limite de 720 milhões. E a instituição financeira, quem escolheria qual instituição financeira, seria o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina escolheu o BNDES, para obter o recurso em virtude dos juros serem melhores, obviamente, para o Estado de Santa Catarina. Diante deste fato, foi feita uma carta-consulta, eu fui um dos que rubriquei a carta-consulta, no sentido de obter o financiamento, colocando 500 milhões de reais para os municípios, na modalidade do Fundan 1, e 220 milhões para obras estruturantes no Estado de Santa Catarina. Obras essas relatadas. A Priscila, que é secretária do Tesouro, participou da reunião, o Michel Temer, o Henrique Meirelles, enfim, o andar de cima. Quando chegou na análise da primeira carta-consulta, que veio a resposta ao Estado de Santa Catarina, e me comprometo a trazer, obviamente, numa outra reunião e apresentar para Vossa Senhoria, veio o seguinte, que, mesmo sabendo da peculiaridade do Estado de Santa Catarina, que é um Estado pequeno, que tem 1,1% da região do território brasileiro, ela tem uma peculiaridade que os municípios têm, obviamente, uns gestores municipais competentes e se fazem, obviamente, necessário essa aplicação, que seria a aplicação ao Estado. Ou seja, o Raimundo, então governador, fez isso com muita propriedade aos técnicos. Só que os técnicos não entenderam dessa forma. Eles entenderam que os investimentos lá deveriam ser unicamente, exclusivamente ao Estado de Santa Catarina, com projetos superiores a 20 milhões de reais. O que aconteceu? Nós reformulamos a carta-consulta, obviamente colocando projetos estruturantes nesse sentido, de maior valor, e ainda está em análise na carta-consulta. Só que nós temos um prazo eleitoral. E quando você fica se debatendo com os técnicos, o andar de cima foi tudo perfeito, a conversa foi em total sinergia e sintonia. Mas quando desceu no andar de baixo, houve várias restrições. O Eduardo Moreira, então já governador, e o ex-governador Raimundo Colombo foram novamente a Brasília e fizeram uma nova rodada de conversação. Enfim, voltaram para cá extremamente, digamos, felizes com a conversa, mas, infelizmente, novamente, veio a carta-consulta. Aí o que aconteceu é o seguinte, já estavam tramitando quatro carta-consulta no Estado de Santa Catarina, ou seja, fizeram uma reunião e falaram o seguinte, olha, daqui a pouco a gente não vai pegar nem para os municípios e nem para o Estado de Santa Catarina. Nós não vamos conseguir, pelo período eleitoral, pegar os 720 milhões. Então, diante desse fato, apresentaram agora a última e derradeira carta-consulta, onde apresenta obras estruturantes como a restauração das duas pontes aqui em Florianópolis, SC 401, uma perna do acesso norte a Florianópolis, 50 milhões para Joinville, 30 milhões para a Serra do Faxinal, enfim, obras estruturantes em todo o Estado de Santa Catarina, no norte do Estado, enfim, no oeste do Estado de Santa Catarina. Então, era essa as informações. Muito obrigado pela sua ponderação. Obrigado. Obrigado, deputado Vampiro, que fala com propriedade, porque esteve ali na Secretaria de Infraestrutura, mas eu fico aqui o meu protesto, na perspectiva de que, mesmo com obras estruturantes, deputado Vampiro, nós vamos prejudicar, sim, os municípios. Eu até acho que, eu ouvi falar, por favor, me compreenda, senhor presidente, não tenho documentos para comprovar isso, mas de que houve, por parte dos técnicos da Fazenda ou do Planejamento do Estado de Santa Catarina, pareceres contrários ao Fundan. Eu não consigo entender, não é, que gente, secretários de confiança do governador, estejam lutando contra o patrimônio. Pareceres contrários a isso. E acho que uma outra razão foi uma acomodação do BNDES, porque é muito fácil, temos 295 municípios, se cada município apresentar 2 projetos, nós vamos ter 600 projetos. E aí, na cabeça, não é, dos burocratas lá de Brasília, analisar 600 projetos é coisa demais, então é melhor reduzir aí para 5, 10 projetos, me parece que foi por aí. Ouço com muita satisfação o deputado Carlos Preso. Obrigado, deputado Ismael. Eu vejo com muita preocupação esse debate, que, na realidade, todos os prefeitos querem, todos os deputados, senadores e todas as lideranças políticas querem ver distribuídos recursos em todos os cantos do Estado.
Mas todo mundo está esquecendo de uma coisa. No final do ano, tiveram que raspar tudo que é dinheiro, inclusive da saúde, para pagar salário em dia. Ou seja, o Estado deve estar com problema realmente de caixa. O Estado deve estar com o seu lastro altamente combalido para que essas grandes estruturas financeiras façam mais um empréstimo para Santa Catarina. Então, a realidade é essa, deputado, algo está errado na estrutura financeira do Estado. Nós estamos querendo mais 700 milhões, 800 milhões, que seja 500 milhões, para fazer, de novo, um trem da alegria, uma distribuição de fazer política. Mas nós temos que ter agora compaixão do Estado, porque, a exemplo do que aconteceu no final do ano, não vai ter dinheiro para pagar folha. Olhe e vamos aguardar os acontecimentos. Obrigado. Ouço, deputado Pavão. Eu me permito, senhor deputado, fazer rapidamente um pensamento do que você encontra no dia a dia nessa caminhada de prefeitos na procura de socorro com o governo de Santa Catarina e aqui na Assembleia Legislativa. Nós também temos emendas impositivas, inclusive emendas que nós ficamos no final do ano, chamando prefeitos e atendendo às reivindicações de prefeitos que precisam de um trator, que precisam de uma escola, uma quadra de esporte, uma praça, investimentos para a qualidade de vida de nossos habitantes e de nossas cidades. Até agora também não tivemos respostas sobre as nossas emendas. Segundo, sobre os recursos que foi programado, que foi comemorado do Fundam, tivemos várias reuniões com prefeitos. Prefeitos se programaram, até alguns já encaminharam concorrências, já preparando licitações para a possibilidade de liberação desses recursos. Me preocupa muito para... Deputados, nós estamos no horários partidários. Tá bom. Eu posso ampliar se Só o PSDB conceder mais um minuto. Aí o desconto dos 7 minutos. O tempo que usar agora pode... Concedido mais um minuto. Descontado o tempo do PSDB. Me preocupa realmente a não liberação do Fundam. Nós entendemos muito bem a posição do deputado Vampiro, um grande secretário de Estado, que falou que sobre as obras fundamentais para Santa Catarina, mas nós também temos que pensar nos municípios. Como ter um discurso fácil, é lá que moram as pessoas, é lá que moram os habitantes. E é ali que nós temos que investir, e os prefeitos estão preocupados. Realmente nós vamos nos debruçar sobre essa questão daqui para frente. Obrigado. Eu faço um apelo ao líder do governo nessa casa, deputado Vampiro, para que, de fato, a gente tenha um discurso oficial, até para justificar junto às prefeituras, e não há dúvida de que o Fundam traduz de forma emblemática o desenvolvimento econômico dos nossos municípios. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, por até 7 minutos. Deputado Dirceu Dresch Faraúzo. Quero saudá-lo, senhor presidente, saudar a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, e a todos que nos acompanham. Eu quero só fazer um comentário muito breve sobre a fala do deputado Ismael, do Fundam. Primeiro, eu acho que foi cometido um grande equívoco de contar com o ovo antes de ter a galinha. O Colombo fez 2 roteiros, gastando muito dinheiro dos municípios, das associações de municípios, do Estado. Provavelmente andou de helicóptero, inclusive, para cima e para baixo. Olha o custo disso para os cofres públicos, para não dar em nada. Então, essa é a primeira questão, precisa ser avaliada. Segundo, não é mais o governo da presidente Dilma. Bem, o Colombo não se deu conta disso, eu acho, ao menos a sua base acompanhou aqui o golpe parlamentar em Brasília, que derrubou uma presidente, e mudou a estratégia do BNDES, deputado Vampiro. Não é mais
o direcionamento social do dinheiro para os municípios, os pequenos municípios, para desenvolver todas as regiões. Agora a ideia é concentrar, inclusive o BNDES vai financiar todo o processo lamentável e criminoso de privatização no Brasil, né? Vai emprestar dinheiro para as multinacionais pegar as nossas empresas aqui, a preço, não dá para nem dizer de banana, porque aí seria judiar a banana, né? No nosso país. Então, essa é uma segunda questão importante. E a terceira questão central é a condição do caixa do Estado, né? Durante anos, esconderam a situação financeira de Santa Catarina, sacaram onde podia sacar, sacaram o fundo de previdência dos servidores para pagar a conta, sacaram o dinheiro que era da sociedade, né, dos recursos da Celesc, antecipando e colocando no caixa do Fundo Social e não jogando no caixa do Tesouro, né, onde tiraram o dinheiro dos poderes, das prefeituras, da saúde e da educação, que criou essa situação. Quero ver agora onde é que eles vão tirar esse final de ano, para, de novo, mascarar as contas do Estado aí, né? Então é isso, infelizmente, o belo Estado de Santa Catarina está sendo muito mal gerenciado, uma gestão absurda que levou esse Estado também a uma das piores situações de gestão, entre as 4 piores gestões dos estados do Brasil, lamentavelmente. Mas eu quero falar sobre outro assunto, em nome da nossa bancada, dizer que ontem aconteceu aqui nesta casa mais um grande debate, um grande seminário, sobre a volta do desastre para o nosso Brasil, do processo de privatizações. E olha, eu estava acompanhando aqui os noticiários dos últimos dias, e um jornal importante do nosso país, que é o Jornal do Brasil, faz um questionamento, diz o seguinte: Eletrobras, privatização ou doação? Por isso que eu falava há pouco, quando falam do preço, a privatização a preço de banana, não dá para nem dizer isso, porque o valor do sistema Eletrobras no nosso Brasil foi avaliado por muitos técnicos especializados na área, que vale mais de 400 bilhões. E querem entregar isto a menos, em torno de 12 bilhões. E o grande debate é esse, que aconteceu ontem à noite, novamente aqui nesta casa, que o governo Temer quer privatizar até o final do mandato a Eletrobras, a segunda maior estatal brasileira, sem leilão. A ideia é haver uma chamada de capital, e a União, que hoje controla a empresa em 53,9% das ações, não deve fazer a subscrição. Então é isso que é o lamento, é a revolta, é o absurdo deste momento que a gente vive. As grandes empresas que deram condições, a Petrobras, por exemplo, que investiu em muitos anos 10% de tudo que foi investido nesse país, gerando emprego, gerando desenvolvimento, gerando renda para estados importantes do nosso país, como é o caso do Rio de Janeiro e outros. A Eletrobras, que gera milhões e milhões de empregos no nosso país, que setores importantes da economia dependem deste setor energético, né? Nós vermos aí sendo privatizado, sendo doado para o grande capital internacional, nós vamos entregar a nossa energia, presidente, nossa energia, que é um setor importantíssimo no custo de produção das nossas empresas, da nossa agricultura, que o governo tem controle, né, de cuidar dos setores, dar subsídio aos setores importantes, como é o caso nosso da agricultura familiar, hoje tem subsídio no preço da energia. Onde é que vai parar isso? Então, especialistas, ontem à noite, isso aparece muito forte de novo no seminário, afirmam que nós vamos ter um aumento de até 40% no custo da energia no nosso país. Então, este é o absurdo deste momento que a gente vive. Por que entregar um setor tão estratégico para a nossa economia? Nem o Trump,
nem os Estados Unidos entregaram o seu setor energético. Continua público o controle do Estado norte-americano, que são um dos grandes projetores do capitalismo, do neoliberalismo no mundo, e eles não entregaram a sua energia. E este governo brasileiro, impopular, não tem credibilidade, começou a vender, a entregar tudo, para ganhar uns trocados. Temer disse que vai pagar dívida pública. Pagar com quê? Com estes valores irrisórios que vai receber aí por um processo de privatização? Então é isso, nós vamos continuar mobilizando, continuar debatendo, e estamos chamando a atenção dos deputados catarinenses. Os 16 deputados federais têm que votar contra esse processo de privatização do sistema Eletrobras, que inicia o debate hoje em Brasília. Na sequência, o horário pertence ao PCdoB. Na sequência, o PSDB, ex-prefeito, ex-deputado, ex-senador, ex-governador, atual deputado estadual, Leonel Arcanjo Pavan, fará uso da palavra, por até 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é o Dia Nacional do Turismo e eu vou fazer um pronunciamento depois, fiz a minha inscrição, para falar um pouco de turismo, daquilo que nós realizamos, ainda daquilo que nós realizamos, por diversas vezes aqui já falei algumas coisas. O nosso objetivo é continuar falando de outras coisas. E é lógico que é importante que nesse Dia Nacional do Turismo nós possamos cumprimentar a todas as pessoas envolvidas nesse setor. A Santa Catarina é um estado que desponta no Brasil, até surpreendendo estados já conhecidíssimos em nossa pátria, nosso Brasil, como estados que vivem intensamente e quase que unicamente do turismo. E nós suplantamos esses estados. Mas quando eu falo em suplantar, não é a Secretaria de Turismo do governo que fez isso. Nós somos um apêndice, nós somos uma alavanca. O turismo do estado se desenvolveu porque nós conseguimos formar um conjunto de pessoas que pensam no turismo como uma indústria que gera empregos. E independente da cidade, você pega Painel, lá tem um ponto de turismo. Você vai a São Bento, lá tem um ponto de turismo. Você vai a São João do Oeste, lá tem o turismo. Você vai em Praia Grande, lá tem turismo. Entendeu? Nós estamos desenvolvidos nesse setor. E nós trabalhamos 12 instâncias não governamentais que pensaram constantemente como divulgar as suas regiões. E o Estado começou a se desenvolver, começou a produzir, começou a realmente despontar no Brasil, tanto que nós estávamos com 12% do PIB no final de 2017. E agora, em 2018, nós estamos fechando com 2017, aliás, com 13% do PIB. Esta evolução, ela tem muito a ver com você, secretário de Turismo dos municípios, com as estâncias, com os donos de hotéis, de restaurantes, de equipamentos de turismo, pessoas que estão diuturnamente trabalhando para divulgar as suas regiões e nosso estado. Então, hoje, no Dia Nacional do Turismo, de 8 de maio, eu quero cumprimentar essas pessoas. A Assembleia, a Comissão de Turismo desta casa, a Assembleia que aprovou tantos e tantos projetos,
o governo Raimundo Colombo, o governo Eduardo Pinho Moreira, enfim, a todos os setores se envolveram. O Conselho de Turismo de Santa Catarina, presidido pelo Rogério Siqueira, que é o diretor do Beto Carreiro. Nós realmente surpreendemos o Brasil e suplantamos o núcleo mais firme, mais pujante, mais procurado do Brasil, que é o Sudeste, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Nós suplantamos em 2,5% na campanha O Sul é Meu Destino. E essa campanha, ela não aconteceu apenas em quem a criou, que fomos nós, a Secretaria de Turismo. Não é apenas porque nós a criamos. Não, é porque você, lá do extremo oeste de Santa Catarina, do meio oeste, da região norte, da região sul, do Vale Europeu, do Contestado, do Alto Vale, da região litorânea, as pessoas se envolveram, abraçaram este projeto juntos com o Estado do Paraná, juntos com o Estado do Rio Grande do Sul, e nós conseguimos, nesse período de campanha O Sul é Meu Destino, suplantar o Sudeste. E nós elevamos o PIB de Santa Catarina para quase 13%. A FEComércio é fundamental na contribuição, na ajuda, nas palestras, o SEBRAE. Enfim, nós só temos que concorrer com as entidades que deram uma grande força, que estiveram ao lado, marchamos juntos com os mesmos objetivos de dizer Santa Catarina é pujante, é forte, gera empregos, mas essa indústria do turismo precisa continuar crescendo. E ela cresceu, se desenvolveu e os resultados foram positivos. Então, quero aqui, neste dia, 8 de maio, que é o Dia Nacional do Turismo, cumprimentar você, que fez parte, e ainda faz parte, dessa franca evolução do turismo do Estado de Santa Catarina. Na sequência, o horário pertence ao bloco parlamentar Progressistas, PR, PSB e Podemos. Para uso da palavra, o deputado Maurício Scudilarc, por até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputados, público que nos acompanha. E é bom ver a empolgação do nosso ex-chefe, governador, e hoje, com orgulho aí, colega deputado estadual Leonel Pavan, com a questão do turismo. E eu acompanho essa forma dele se preocupar, se motivar, se determinar na questão do turismo. Realmente teve participação efetiva na mudança, no crescimento de Balneário Camboriú, e é uma das referências de Balneário e do nosso estado de Santa Catarina. E ali em Balneário a gente vê todo dia o turismo, ônibus, excursões, mas como Vossa Excelência falou, é bom ver lá em São João do Oeste, onde eu tive segunda-feira, a estância hidromineral, ver os hotéis, ver as pousadas, ver que nós temos potencial em todos os municípios mesmo de Santa Catarina para desenvolver o turismo, para dar renda à nossa população. Eu separei aqui um material para falar um pouco também da segurança pública de Santa Catarina. E a segurança pública tem sido um dos fatores importantes, talvez nesse atual momento, um dos mais importantes para que o turismo de Santa Catarina cresça. Porque nós temos belezas naturais em vários estados, em todos os estados do país, nós temos atrativos, nós temos parques temáticos, mas hoje o cidadão, ao programar a sua viagem,
ele programa pensando também na questão da segurança pública, principalmente na questão da segurança pública. E, felizmente, apesar de todas as dificuldades, apesar da defasagem de efetivo, a segurança pública de Santa Catarina é uma referência a nível nacional e a nível mundial, seja Polícia Militar, está aí no dia a dia, seja a Polícia Civil, o próprio sistema prisional de Santa Catarina hoje é uma referência em instalações, em qualidade de tratamento do preso, do reeducando, da oportunidade de emprego que o sistema oferece, de trabalho ao seu apenado, e só não se recupera quem não quer se recuperar, quem tem a índole voltada para o crime, aquele que não adianta dar oportunidade, porque a oportunidade que ele receber para voltar para a família, para a sociedade, ele acaba utilizando para a prática de mais crimes. Eu estava vendo um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, e apesar dessa situação privilegiada, de ser o estado do país com o menor índice de homicídios, ainda nós temos muito o que fazer. Santa Catarina tem a 4ª pior proporção de efetivo. Só tem atrás Paraná, Maranhão e Piauí. Então, nosso efetivo ainda é bastante defasado, em que pese, nos últimos anos, nós tenhamos tido, sim, uma recuperação do efetivo, com concursos, com nomeações, e o governo fez a sua parte. Um dos acertos dos últimos anos do governo foi investir em segurança pública, foi investir na reposição do efetivo, porque um bom número de policiais, com tecnologia, com equipamentos, com armamento, consegue fazer uma segurança pública mais efetiva. Em números, a proporção em Santa Catarina é de 1 policial militar para 574 moradores. Como eu já disse, nessa proporção, se for contar friamente o número e população, nós só ficamos na frente do Paraná, Maranhão e Piauí. Claro que hoje, com a tecnologia, não dá para ir para esse cálculo frio de são tantos policiais para tantos habitantes. Muitas vezes, numa região mais tranquila, mais pacífica, com câmeras de monitoramento, com algumas viaturas, você consegue fazer uma segurança muito maior do que você precisa de um número maior de efetivo em outras regiões, de mais conflito, de mais problemas. De acordo com os dados da Polícia Civil, nós temos um policial para cada 2.079 habitantes em Santa Catarina. No panorama estadual, a Polícia Civil atende com menos de 50% do total recomendado. São aproximadamente 3.000 policiais civis que trabalham atualmente, e o ideal, esse quadro aqui, inclusive esse estudo foi concluído quando eu estava na chefia da Polícia Civil, o ideal 5.997. Foi feito um estudo por delegacia, por lotação, por média de criminalidade, o que seria esse ideal. Então, é um ideal já de alguns tempos, porque esse estudo foi feito ali entre 2007 e 2010, quando eu tive a honra de estar na chefia da Polícia Civil do Estado. Então, 6.000 policiais, o necessário,
O estudo terminou em 5.997 e Santa Catarina tem hoje 3.000 policiais civis. O aumento dos índices de homicídios, do tráfico de drogas e a carência do efetivo, a falta de dados do sistema prisional, apesar de que eu digo, estou lendo aqui, analisando um estudo da Universidade Federal, nós tivemos muitas melhoras em muitos desses setores, especialmente no sistema prisional. Temos que reconhecer o trabalho da deputada Ada De Luca, do Leandro Lima, que era o diretor do DEAP e hoje é o secretário de Justiça e Cidadania. O trabalho que está sendo feito no sistema prisional de Santa Catarina é digno de referência. Inclusive, nos últimos anos, com aumento de vagas superior ao aumento do número de presos. Então, como a defasagem lá atrás era bastante grande, ainda há uma defasagem, mas nos últimos anos foram criadas mais vagas do que houve a necessidade. O contingenciamento de recursos leva o catarinense a exigir soluções do Estado. Então, apesar de ter a melhor taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes no Brasil, que é hoje a nossa aqui, de 12,8, Santa Catarina teve crescimento nesse indicador, segundo as estatísticas. Também a queda no índice de resolução de crimes, enquanto o percentual de casos solucionados foi de 62,9% no ano de 2014, e em 2015 caiu para 49%. Então, oscilou. Aí esse estudo fala das cidades aí, Joinville, que enfrentou algum tempo atrás uma situação bem problemática no combate à criminalidade. Houve um descuido na parte da Polícia Civil, na parte da Polícia Militar, formaram-se facções, muitos inquéritos sem apuração e, felizmente, com alterações que ocorreram de procedimentos, de pessoas e de procedimentos, Joinville passou a ter um melhor policiamento, um melhor conceito em termos de segurança pública. Então, nós temos que reconhecer que os trabalhos que foram necessários, como alguns anos atrás, nós tivemos Navegante num estouro de criminalidade, tivemos Camboriú, onde também foram necessárias algumas ações, força-tarefa, e agora, com melhor efetivo, esclarecimento dos crimes, tanto Navegantes, quanto Camboriú e quanto Joinville, que eram os problemas cruciais, junto com a capital do Estado, tiveram uma melhora significativa na segurança pública no nosso Estado. Ouço o deputado Leonel Pavan. Senhor deputado Maurício Kudelak, eu quero aproveitar esse seu pronunciamento para fazer um agradecimento, mas, sem antes, fazer elogio ao seu trabalho na segurança. Vossa Excelência, quando foi chefe da Polícia da Catarina, despontou, fez um trabalho de excelência e a própria mídia reconhecendo o trabalho que realizamos, e depois nós demos sequência, inclusive quando assumi o governo do Estado. Então, eu quero aqui lhe cumprimentar pelo seu envolvimento com a segurança. Mas, na verdade, eu queria aqui aproveitar para publicamente lhe agradecer, porque Vossa Excelência tinha um projeto de lei que denominava Capital Náutica do Turismo Náutico Itajaí, e numa conversa com Vossa Excelência, que eu já tinha esse pensamento também há muito tempo, e nós mantivemos a capital naval e turismo náutico, para evitar perder a indústria naval. E Vossa Excelência acabou assinando comigo o projeto. Então, quero agradecer por nos compreender nesse projeto que encaminhamos, inclusive já foi hoje
já tem o parecer favorável do relator e que está a pedir vista do deputado João Amin. Então, quero deixar publicamente aqui o meu agradecimento pelo seu reconhecimento ao projeto, que encaminhamos também com a sua assinatura. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leonel Pavan. Realmente, eu conversando em Itajaí um dia, surgiu essa manifestação e depois eu entrei com o projeto e vi numa manifestação pública do deputado Leonel Pavan que ele iria apresentar esse projeto. E conversei com ele, falei, e realmente ele vamos dizer, o motivador, o propulsor dessas questões de turismo. Falei que tinha o projeto e, para mim, é um orgulho poder assinar com Vossa Excelência esse projeto. Agradecer ao deputado João Amin, que já tinha feito um parecer favorável, e agora o parecer de Vossa Excelência, que também já recebeu o parecer favorável da comissão. Obrigado. Fim do horário dos partidos políticos, ordem do dia. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 366, deputado Dirceu Dresch. 367, deputado Luiz Fernando Vampiro. 368, deputado João Amin. 369, Natalino Lázaro. 370, deputado Moacir Sopelsa. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 244, deputada Dirce Ardenscheid. Fim da ordem do dia. E explicações pessoais. Inscrito para falar o deputado Leonel Pavan. Deputado Leonel Pavan tinha se inscrito com a aquiescência do deputado Moacir Sopelsa e também com o deputado Kennedy Nunes, com o deputado Valmir Comim. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência deseja usar explicações especiais. Com a palavra, o deputado Kennedy Nunes, por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Ô, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha pela TVA e pela Rádio Digital, eu só quero fazer, senhor presidente, um registro que na manhã desta quarta-feira até sexta-feira, nós estaremos representando esta Casa na Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Nacionais. É a união dos deputados estaduais, através da UNALI, que se reunirá ali no Rio Grande do Sul, onde deputado Sopelsa de hoje, aliás, de amanhã até na sexta-feira, nós teremos ali muitas discussões. E uma das mais importantes que eu vejo, né, é o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, vem discutir com a gente sobre um fato que hoje está gerando muita dúvida, pelo fato de estarmos entrando num período eleitoral e que nos Estados Unidos já discute esse problema, que são as notícias falsas pelas redes sociais, as chamadas fake news. Como quem está acompanhando sabe, há uma investigação e há, deputado Comim, um trabalho já bastante adiantado para ver e algumas já decisões e pesquisas já feitas e denúncias já confirmadas com relação a dados de pessoas que usam as redes sociais serem utilizados por empresas para maquiar a questão eleitoral, como foi nos Estados Unidos, não só a questão do envolvimento da Rússia no processo, mas também, principalmente, dessa questão dos dados que foram coletados a partir de aplicativos que parece que são aplicativos sem muita maldade. Deputado Comim, sabe aquele aplicativo que aparece, clique aqui, baixe o aplicativo e veja a sua foto com 20 anos a mais. Aí a pessoa clica ali, faz a foto para se ver como é que vai ficar velho, né? Rugas e tal.
E a partir desse tipo de aplicativo é que eles pegam as informações das pessoas para depois vender essas informações para candidatos e os candidatos falarem exatamente aquilo que o eleitor ou a maioria do eleitor quer. E este é um assunto, deputado Darcy, que nós vamos estar tratando ali na Conferência Nacional da Unali. Eu sei que outros colegas, não só parlamentares, mas também o pessoal da taquigrafia está envolvida lá, o Sindicato dos Servidores Públicos, a TVA está envolvida, ou seja, todos os ajudantes do parlamento, que fazem o parlamento acontecer, tem lá os seus encontros nacionais. Nós vamos estar, então, a partir de quarta-feira até sexta-feira, na cidade de Gramado, para estarmos envolvidos nesta questão. Eu tenho duas responsabilidades, Padre Pedro. A primeira responsabilidade já é logo amanhã cedo, onde durante o dia inteiro eu vou estar coordenando a articulação internacional da Unali, onde nós já estamos com várias delegações parlamentares já inscritas e vão estar lá, e nós vamos estar falando um pouco sobre paradiplomacia. E a outra responsabilidade minha é no painel onde os presidenciáveis vão estar lá falando de assuntos relacionados à questão do Brasil. Então, eu trago aqui essa informação, porque eu tenho certeza que nesta semana nós vamos estar tratando bastante desses assuntos, desse Brasil novo que está vindo, e um dos assuntos que vem também é com relação a esse momento novo de democracia que nós estamos vivendo. O momento que chama-se de transparência, deputado Sopelsa, mas será que toda essa transparência que tem, será que toda essa interação que tem, será que toda a reação que existe das nações, dos parlamentares, é democracia? Até onde é democracia, deputado Mário Marcondes? Até onde? Será que tem um limite da democracia? Será que o que está sendo feito no Brasil, quando o criador do Facebook se mostra tão decepcionado com o uso do brasileiro nas redes sociais? Será que o formador do www, que fundou a rede mundial de computadores, deputado Moacir Sopelsa, coloca numa entrevista que estava extremamente decepcionado de ter inventado a rede internacional de computadores, porque 86% das notícias e do fluxo de conteúdo que gira nas redes sociais é mentirosa. É mentira, 86%. Você hoje, ainda mais depois do aplicativo WhatsApp, você já não sabe mais o que é piada, o que é sério, o que é notícia negativa, o que tem. É impressionante isso. E nós, parlamentares, que queremos tanto interagir com as pessoas, eu sou um cara que interajo o tempo todo, acabei de interagir aqui, dizendo que eu estou aqui. Até onde nós podemos estar nessa interação, entendendo da democracia? Porque eu tenho uma prática, por exemplo, a minha rede social é a extensão do meu gabinete, deputado Darcy, assim como é o meu gabinete móvel. Se alguém vir ao meu gabinete, deputado Comim, e me xingar por xingar, no mínimo eu vou dizer, olha, faz favor, a porta está ali, sai daqui. É o respeito. E eu pratico isso nas minhas redes sociais. O camarada que entra no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, para me xingar por xingar, eu bloqueio, eu deleto e tiro fora. Ali é meu espaço. Mas esse tipo de democracia que a gente tem que estar tendo, porque tudo é muito novo nisso tudo. E este é um dos assuntos, deputado Darcy, que nós vamos estar tratando a partir de amanhã na Conferência Nacional da Unali, ali em Gramado, no Rio Grande do Sul. Mas eu permito, com muito prazer, o seu à parte. Deputado Kennedy, amigo, irmão, sei que Vossa Excelência é um dos deputados que mais trabalha
e que mais conhece o mundo infinito da rede social. E a rede social, o mundo da informática, o computador, quando utilizado para o bem, é uma ferramenta poderosa, quando utilizado para o mal, é uma ferramenta perigosa. E por isso, nós precisamos trabalhar para que seja endurecida a legislação, deputado Comim, para punir as pessoas que se utilizam desse canal fundamental, grandioso para o mal. Deputado Kennedy, e eu arrisco a dizer que afirmar que as duas grandes invenções da humanidade foram a prensa de Gutenberg do século XIV e o computador, a informática, a rede social. E quando a gente recebe uma crítica construtiva, deputado Sopelsa, quando a gente recebe na rede uma crítica construtiva, a gente gosta e muda o rumo até de um projeto, de uma posição. Agora, o problema são as críticas destrutivas, porque a crítica construtiva é boa. Santo Agostinho, para finalizar, há muitos séculos escreveu: os que me bajulam me corrompem, os que me criticam me corrigem. Portanto, a crítica construtiva ela é muito boa, e eu gosto muito da crítica construtiva, com embasamento, com ponderação, com um norte para que a gente possa corrigir o nosso leme. Deputado Kennedy, parabéns, sucesso. Obrigado, deputado Darcy. O que prejudica nisso tudo, Darcy, são os fakes, os falsos, os camaradas que não têm cara e coragem de colocar a sua cara e que fazem exércitos para destruição mesmo, né? Para destruir. Então, deputado Serafim Venzon, este é um dos assuntos que nós vamos estar tratando na conferência da UNALE a partir de amanhã, junto com o Tribunal Superior Eleitoral, sobre as fake news nesse momento de eleição que nós vamos entrar, tendo bem aí os últimos acontecimentos, inclusive de uso de dados nestes assuntos para uso eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ken Nunes, parabéns pelo pronunciamento. Agora, com a palavra, deputado Valmir Comim. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente Maurício Skudlak, que preside esta sessão, no dia de hoje, amigos deputados, amigos da TVA, nossa Rádio Leste Digital. Senhor presidente, venho à tribuna na manhã dessa terça-feira para tecer aqui um comentário relacionado à questão da regulamentação de algumas leis que foram proferidas e executadas por esse Parlamento, depois de exaustivos debates nas câmaras técnicas, nas câmaras setoriais, com a sociedade interagindo, os segmentos de classe organizados, a participação também de integrantes do próprio governo, e que nos permitiram a elaboração de várias leis que, na verdade, ensejam, na essência, a oportunidade de traduzir aquilo que são demandas reprimidas à luz da realidade de uma legislação que permita melhores condições, flexibilização, acesso à sociedade e uma interação mais precisa, mais dinâmica e objetiva. São muitos exemplos de leis que, por falta de regulamentação, deixam aqueles que deveriam aplicá-las sem saber o que fazer. E eu venho aqui hoje falar disso. Tenho alguns em questão para serem lembrados pelos responsáveis pela regulamentação. Para quem não sabe, a Lei 16.851, de 17 de dezembro de 2015, nós já estamos em 2018, de minha autoria, e que foi aquecida por unanimidade desse Parlamento, foi sancionada pelo seu governador, lá em 2015 ainda, e até o momento não obteve a sua regulamentação. Esta lei dispõe sobre o compartilhamento de imagens
e sistemas de imagens pelos órgãos da administração pública direta e indireta fundacional do Estado de Santa Catarina. Na prática, esses exemplos já funcionam. Há muitos anos, o centro, por exemplo, de Londres, funciona dessa forma. São Paulo temos várias cidades, e eu sempre tenho dito que copiar aquilo que é positivo, que tem dado certo, não é vergonhoso para ninguém, muito pelo contrário. E nós falamos tanto da questão de segurança, de latrocínios, de homicídios, de delinquentes que permeiam e criam uma ação sombria à sociedade, criando um sentimento forte de segurança, e olhamos a ineficácia, a impossibilidade do governo, dos governos constituídos, de poder empreender uma ação que permita realmente a repressão e, ao mesmo tempo, a conscientização e a prevenção desses marginais, dessa prática muito comum nos dias de hoje. Quando a gente percorre os municípios do Estado, uma das demandas mais prementes que são reivindicadas é a questão das câmaras de vídeo monitoramento. E, no entanto, é uma tecnologia usada hoje pelo governo do Estado um pouco cara. Mas há mecanismos e dispositivos que, se utilizar o bom senso e a criatividade, num espírito de integração e de parceria, você possa potencializar essas ações na capilaridade dos 295 municípios do Estado, sem que o governo precise dispor de imediatamente grande quantidade de recursos. E eu falo da integração, do compartilhamento de câmeras privadas, onde o cidadão comum tem lá, na sua residência, uma câmera externa, ou num espaço público, mas que está limitado àquele seu cercado, àquele seu perímetro. E esta lei, ela permite que no painel de vídeo monitoramento da Polícia Militar, qualquer cidadão comum possa linkar a sua câmera privada ao sistema vídeo monitorado 24 horas da Polícia Militar ou Polícia Civil ou qualquer outra instituição. É a grande oportunidade que temos de fazer uma parceria público-privada, onde o cidadão vai e banca a sua própria câmera. Hoje, acontecendo um latrocínio, um homicídio ou qualquer tipo de furto, o cidadão tem que registrar o BO, depois, dependendo do processo investigativo, depende da autorização judicial, isso demanda tempo e acaba, muitas vezes, se perdendo nas entrelinhas, nos meandros de toda a situação burocrática que o sistema tem, não só em Santa Catarina, mas também a nível do Brasil. Apesar de que ainda nos enaltecemos que somos uma das melhores polícias, né, do Estado da Federação. E essa é a grande possibilidade de talvez nós termos aí 50, 100, 200, 300, 500 mil câmeras integradas em um sistema. Aí disse, mas, deputado Comim, vai virar um Big Brother? Olha, tudo vale pela sua integridade. E se nós quisermos fazer um combate a médio e longo prazo, precisamos dispor desses mecanismos onde a sociedade possa ser partícipe desse processo. Evidentemente que associado a isso é aquilo que sempre defendo aqui, amigo padre Baldiceira, que precisamos investir na prevenção. E a área para isso é a assistência social, integrada com a educação, integrada com a saúde, com a Secretaria de Justiça e Cidadania, dando a condição
do cidadão buscar o resgate da sua autoestima, de buscar a sua sustentabilidade. E estatisticamente comprovado que se investe muito menos, incorrendo em uma situação de ter que investir muito mais lá na frente na repressão. Por isso, a prevenção é essencial. E nesse momento que nós estamos vivenciando, toda essa instabilidade, essa insegurança jurídica que o país, que a sociedade carece, mas que temos uma tecnologia disponível, que está aí no mercado, e a sociedade ela é partícipe, quando ela percebe que à frente de uma instituição, de um poder, existem pessoas idôneas, criativas, pessoas que têm o bom propósito, que têm iniciativas para poder fazer o enfrentamento das demandas que temos. Está aí uma oportunidade, e eu até hoje, sinceramente, senhores, senhoras e todos que estão nos assistindo, eu não consigo entender por que esse projeto tão importante, que funciona em países desenvolvidos e outras cidades do Brasil, que é a oportunidade de economizar potencializando as ações nessa integração público-privada, não se estabelece a sua regulamentação. Outros, e muitos exemplos, estão consignados nesse Parlamento. Regulamentação não só de 2015, mas muito anterior a 2015, e que precisam ser exercidos na prática. O exemplo de uma regulamentação é a lei 17.404, de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a criação de uma seção no portal da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil para o atendimento de ocorrências envolvendo animais. Esse projeto foi muito debatido aqui, foi votado, aprovado, sancionado pelo senhor governador e depende também de uma regulamentação. Espero, sinceramente, dentre esse e tantos outros, o dispositivo de piscinas, chamado anti-aprisionamento, senhor presidente. Mais um minuto, deputado Comim. Obrigado. Que precisou haver uma vítima de afogamento no hotel em Camboriú para que os tecnocratas, os burocratas, pudessem, então, abrir os olhos, chamar a sua atenção e efetivar a sua regulamentação, que poderia estar regulamentada e poderia ter salvo também aquela vida, daquela criança. E eu pergunto, quanto custa uma vida? Um simples dispositivo que não custa mais do que R$200, que muitas vezes se investe 30, 40, 50 mil em uma piscina e esquece-se de um detalhe que pode salvar vidas. Por isso, espero, sinceramente, que o governo tome uma posição de uma vez por todas, não só nessas leis que permeiam a legislação ocorrida por consequência da iniciativa do deputado Comim, mas de todos os parlamentares desse Parlamento. Obrigado, deputado Valmir Comim. Vossa Excelência, se necessário, teria mais tempo. Não havendo mais oradores inscritos, parabenizar até o deputado Comim pelas suas iniciativas aí, muitas na área da segurança aí que têm sido muito importantes em termos de aprimorar a legislação e proteger as pessoas. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar, convoca outra ordinária para hoje à tarde no horário regimental. Está encerrada a sessão.